Boa noite a todos. Boa noite. A paz do Senhor a todos também. Dizer que depois de tudo que a gente já ouviu, a gente pensa o que nós podemos acrescentar. E todos nós estamos aqui para acrescentar. E sentada ali ao lado da minha esposa, eu comecei a me lembrar um pouco dessa trajetória. E como Deus permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida. Quando eu me converti aos 21 anos de idade, eu era drogada, alcoólatra e gay. E quando a minha mãe pregou o evangelho para mim, eu me lembro que a primeira coisa que ela disse para mim era que se eu não me convertesse, se eu não deixasse de ser lésbica, que eu iria para o inferno. E eu me converti aos 21 anos de idade, louvado seja Deus por isso, porque obviamente eu deixei as drogas, deixei o álcool, mas nunca consegui deixar a minha orientação sexual. Mas até que isso se tornasse uma descoberta para a minha vida, foi um caminho árduo e doloroso. Tudo aquilo que a igreja poderia propor como um caminho de cura ou de libertação, até porque a igreja evangélica em si, até hoje, ela não se decidiu quanto à questão da homossexualidade, se é demônio ou se é doença. Algumas denominações caracterizam como demônio, outras denominações caracterizam como doença. E eu passei 7 anos da minha vida pregando contra a homossexualidade, verbalizando tudo aquilo que eu havia aprendido. Eu até costumo dizer que na minha época eu era um Silas Malafaia, literalmente. E depois de 7 anos buscando essa cura, até costumo dizer que veio o casamento, veio a maternidade, até como uma tentativa de um passo final. Vamos ver se isso funciona, porque até agora nada funcionou, nada provocou a cura ou a libertação esperada. E eu me recordo que quando eu percebi que eu só estava sublimando quem eu era, começou a surgir dúvidas no meu coração. Se tudo aquilo que eu estava pregando, se tudo aquilo que eu havia aprendido, verdadeiramente era o que estava declarado na Bíblia Sagrada. E estudando, eu descobri que o Antigo Testamento ele foi escrito entre 1445 a 450 anos antes de Cristo. Descobri que o Novo Testamento ele foi escrito 45 anos e 90 anos depois de Cristo. Descobri que 1000 anos depois de Cristo, Tomás de Aquino criou a palavra sodomia associando a homossexualidade. Descobri também que em 1868, um astro-húngaro criou a palavra homossexualidade. Então começaram os questionamentos na minha mente. Se somente 1000 anos depois de Cristo, obviamente 950 anos depois da Bíblia ter sido escrita, e 1868 anos depois de Cristo, alguém cria a palavra homossexual, como é que existem versículos bíblicos que podem condenar a homossexualidade? E isso me levou a descobrir a teologia inclusiva. E quando eu descobri a teologia inclusiva, eu percebi que tudo aquilo que eu havia aprendido da maneira errada. Na época, eu já havia conhecido a Rosane e havia descoberto que todo o tratamento para a cura que eu havia buscado não havia surtido o efeito esperado, porque não havia nada de errado em mim. Eu nunca fui e nem sou doente. Eu descobri que tudo o que eu havia me submetido não me trouxe uma libertação, porque eu nunca fui endemoniada por ser lésbica. E eu me permiti amar de verdade, sem preconceitos,